Hoje a gente vai falar aqui neste vídeo sobre o caso Mari Ferrer e a gente vai aprofundar um pouco melhor o debate e o diálogo sobre tudo o que aconteceu. Eu sei que parte da internet defende ela cegamente, está do lado dela, está querendo dizer que todo mundo que tenha dúvidas do que ela fala já é visto como estuprador, machista, fascista, racista, mas eu não tenho medo da militância, então é por isso que hoje eu vou trazer aqui esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, e a gente vai conversar e vai se aprofundar e vai trazer o debate nos comentários e vai tentar analisar de forma fria e coerente o que realmente aconteceu com a Mari Ferrer. A Mari Ferrer é uma pessoa que viralizou na internet por suas fotos, ficou popular e começou a participar de eventos. E foi em um desses eventos que ela acusa e diz ter sido estuprada pelo André Aranha, de ter estuprado ela dentro de uma dessas festas, que ela é promoter, alguma coisa assim, né? Porque eu não entendo muito de marketing aí, então eu não sei exatamente como funciona essa publicidade dessa festa, entendeu? Mas sei que ela estava ali para ajudar na divulgação da festa, na popularidade da festa, e ela diz ter sido abusada sexualmente desse André Aranha, certo? Esse é o começo da história. Para você que não está sabendo do que eu estou falando, este é o seu sul, para você ficar ciente do que aconteceu. Então rolou muitas investigações, muitas pessoas falando sobre esse caso. Ela fez um post na internet chorando, falando sobre isso de forma melancólica e delicada, e a internet inteira começou a divulgar o caso dela e virou um lado de extremo, virou uma bola de neve que acabou comovendo a maioria das mulheres ao caso dela, e a maioria das mulheres defendeu o lado dela. Só que quando você vai ver mais profundamente as investigações, você percebe algumas incoerências no discurso dela. Quer dizer, havia realmente sêmen nas roupas dela, havia sangue no vestido dela, havia provas suficientes de que ela teve a relação sexual com esse André Aranha. Agora, o que eu acho que falta no discurso dela é coerência de que ela foi realmente abusada. Isso que eu não consigo ver. Eu estou em cima do muro, até porque eu não sou um advogado, eu não sei exatamente como que funciona, não sei exatamente como avaliar esses fatos, mas eu acho que de um olhar de base, de senso comum, a gente pode analisar algumas incoerências que fica difícil da gente ver argumentos vindo da parte dela, neste caso de justiça. Quer dizer, vamos por parte, vamos começar tentando avaliar. Para começar, ela diz que foi estuprada e foi dopada. A gente percebe em alguns vídeos que foram soltos na internet sobre o caso dela subindo aparentemente totalmente totalmente racional do que estava acontecendo, ciente do que estava fazendo. E ela subiu de mão dadas com ele para o quarto dele, de uma forma sã. Segundo que ela fala, que ela foi abandonada pelas suas amizades, que todo mundo deixou ela de lado e deixou ela sozinha, sem saber para onde ela iria, o que ela estava fazendo. Mas na verdade a gente vê pelas mensagens de texto que o caso divulgou, que não, os amigos dela queriam que ela fosse embora, queriam levá-la embora, e ela não quis. Ela negou e ela continuou no local. Eu tô muito chateada com você. Eu tô aqui sozinha, sem ninguém. Eu nem sei o que eu tô fazendo. E você me largou aqui. Eu só tinha você como amiga. E você me largou aqui. Sendo que, tipo, todas as oportunidades que eu estive com você. Mas ok. Eu só quero que você se lembre disso. Tá? É muito foda isso. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu tô simplesmente aqui. E é tipo, eu nem sei o que eu tô fazendo, sabe? E as minhas únicas amigas me largaram aqui, simplesmente sozinha. Eu nem sei o que eu tô fazendo, sabe? É muito bom saber disso. É muito bom. É muito bom. Simplesmente porque eu jamais faria isso. Eu jamais largaria minha amiga sozinha. Então esse já é um ponto que começa a ver que ela não tá falando coisa com coisa e que os argumentos dela não são tão concretos quanto parecia no começo. Ela recusou pessoalmente por mensagens de ir embora e acabou ficando lá. Sim, ela não quis voltar para casa. Até mesmo por ligações ela nega ir junto com os amigos para casa. Ela quis ficar lá.
Isso aí já desmente parte do que ela fala, porque isso mostra que ela não queria voltar para casa. Ela queria ficar lá. Então, quando ela fala que foi abandonada pelos amigos e que todo mundo deixou ela lá, eu acho que ela já tá mentindo, porque eles chamaram ela para ir embora e ela não quis. Ela disse que não lembrava de nada, desde as 9 da noite já pra frente ela não lembrava de nada que estava acontecendo. Mas às 10 da noite que tem o vídeo dela subindo e você vê que ela estava sim consciente do que estava fazendo. Ela não estava desmaiada ou perdida. Muito pelo contrário. Eu acho que se a gente for ver de senso comum isso daqui, tá ligado? Sem ficar de teorias de conspiração, ela sabia o que estava fazendo. Ela subiu e desceu as escadas consciente. Ela não estava sem saber o que ela estava fazendo. Ninguém estava puxando ela, ninguém estava arrastando ela. Quando ela subiu e quando ela desceu, ela estava sozinha, consciente, sabendo o que estava acontecendo. Ela subiu com ele e desceu sozinha. Ela sabia o que estava acontecendo. Detalhe, eles ficaram apenas 6 minutos nessa específica área da balada, após depois eles voltarem para dentro. Depois aparece também um vídeo dela voltando para casa, saindo da balada, onde depois de ela ter negado voltar com os amigos, ela pegou um Uber e foi para casa. Isso já mostra que ela não foi dopada, que ela estava realmente consciente do que estava fazendo. Nas mensagens com os amigos dela, tanto quanto antes, quando ela ainda estava na festa, e depois que ela voltou para casa, nenhuma mensagem tem um pedido de socorro da parte dela. Nenhuma. Isso daí foi outra invenção dela. Ela fez uma ligação, na verdade, dentro do Uber, pelo menos que a gente sabe na história, chorando e falando para a mãe dela que ela não estava bem e que estava meio confusa. E isso aí a gente pode usar como argumento sim a favor dela. A mãe explica que quando a Mariana chegou em casa, ela estava com o vestido com sangue e com uma determinada situação ali, onde ela fala no depoimento. Mas depois, o vestido onde foi parar? O vestido sumiu, ele não fez parte da investigação, porque ele sumiu, assim, do nada. Algo que poderia provar muita coisa. Estranho, não acham? 12 horas depois de tudo isso que aconteceu, que ela voltou para casa, para a mãe dela e que deu toda aquela confusão, ela fez um exame toxicológico, acho que é assim que se pronuncia, e neste exame eles não detectaram nada vindo dela ser dopada, ser drogada, ter ingerido nada demais. Nada, absolutamente nada. E tudo que eu tô falando aqui você pode conferir sim, se você pesquisar o caso Mari Ferrer na justiça, na investigação. E todas as amigas da Mari Ferrer falam que durante a festa, durante tudo que aconteceu, elas não perceberam nada demais, a não ser uma embriaguez comum, que a Mari Ferrer já demonstrava em outras festas, sempre. Ela sempre se embriagava e ficava meio alterada, mas nada que dopasse ela, que fazesse ela ser drogada pelo Aranha. As amigas dela definem a situação dela na festa como alegre. O exame de corpo e delito não indicou nenhum tipo de agressão a Mariana. Demonstrou que tudo que aconteceu com ela, corpo a corpo, ela deixou. Ela não tentou sair, não tentou se defender daquilo e foi agredida de forma alguma. O exame demonstrou que nada foi forçado. A única coisa que aconteceu foi que realmente ela perdeu a virgindade. E como que eu vejo essa situação? Eu fico meio em cima do muro, porque eu não sou de ficar defendendo esses boy milionários aí, porque a gente sabe como que eles são irresponsáveis. Agora, pelo que a gente vê, mano, pelo pouco que eu entendo de justiça, de leis, de casos mais profundos, eu também conversei com amigos advogados meus, amigas advogadas minhas, e também por tweets da própria Gabriela Priori, a gente vê que é muito pelo contrário. Todo mundo que entende da justiça, das leis, não está do lado da Mari Ferrer. Está dizendo que sim, teoricamente, ela estava querendo dar um golpe. E tudo isso que ela está fazendo é encenação. Então, depois de tudo isso, a gente conseguiu ver essa semana, ontem, hoje, não sei especificamente, o vídeo da audiência dela, onde ela diz ter sido humilhada pelo advogado rival dela. Só que se a gente for analisar um pouco a fundo, a gente percebe que ela já começa errado, já começa chamando o cara de assediador porque ele disse que ela é bonita.
Então a gente vê um pouco aí de feminismo, de lacração no meio, e a gente vê que a personalidade dela já não é tão conivente como uma pessoa bem racional. Já dá pra ver que ela é meio emotiva. Isso me faz pensar que talvez ela tenha tido a relação sexual e depois se arrependido. Mas isso não faz do André Aranha um estuprador. Mas enfim, eu vou deixar o vídeo com vocês aqui para vocês mesmos analisarem. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, tá? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondia, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje, Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Postar essa última foto que ela mandou, o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, daqui, e com posições, não, eu quero aquela outra foto, e com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, questão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou? Por que essa foto não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência. Ela não respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu tô sendo tratado como uma pessoa ilibada. Eu nunca cometi crime contra ninguém. Então, gente, o papo é o seguinte. O advogado pode ter sido meio mal educado ali, eu concordo plenamente. Agora tem outra coisa. As pessoas tratam como se o advogado estivesse humilhando uma mulher que foi abusada, que foi... Mas na verdade não foi isso. Não é bem essa visão. Talvez ele esteja revoltado com uma mulher que está tentando dar um golpe. E isso faz a situação girar em outra direção. E faz a gente ver ele não de uma forma tão agressiva, e sim de uma forma mais justiceira, né? Então eu queria apenas comentar que eu acho muito estranho esse caso, entendeu? Eu não sou perito nas coisas, mas vendo essas coisas que a gente consegue ler sobre a investigação dela e saber sobre tudo que está acontecendo, a gente vê que ela não é tão coerente assim. Eu tenho primas, eu tenho mãe, eu tenho vó, então lógico que essa situação, a primeira vez que eu vi, me comoveu. E tanto que eu comentei e compartilhei as coisas que ela tinha publicado. Mas se você vê profundamente as coisas, você percebe que é meio estranho na realidade. Entendeu? É uma coisa bem confusa. Será que ela não perdeu apenas a virgindade e depois se arrependeu e começou a fazer esse showzinho aí? Ela já tinha indícios de ser uma pessoa meio problemática, se você analisar a história dela na internet. Enfim, isso é só minha opinião, eu queria fazer um vídeo aqui gravando o meu ponto de vista. Os comentários aí embaixo é com vocês, só peço educação, que a gente não fique brigando. Eu não tô querendo dizer nada, eu só tô tentando dialogar e tentando pensar. Eu acho que questionar um caso não faz de mim um vilão e também não faz vocês irracionais. Então eu peço que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham do caso. Eu acho estranho e sinceramente conheço muita garota que quer dar o golpe do baú em alguns caras mais velhos que tem uma situação boa financeira. Então é meio estranho, mas eu já dei minha opinião, quero saber da sua. Comente aí embaixo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.